Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O presidente da Coreia do Sul decretou a lei marcial para fechar o parlamento e limitar os direitos civis. Ele alegou que a decisão era necessária para conter o avanço do comunismo da Coreia do Norte. Logo após o anúncio da medida, o presidente do parlamento declarou a lei marcial como inválida. Na Coreia do Sul, o presidente Yoon Suk-yeol surpreendeu o país ao decretar a lei marcial de emergência, uma medida que gerou intensos debates e protestos por suas consequências políticas e sociais. A oposição classificou a decisão como uma tentativa de golpe de Estado e mobilizou os parlamentares para suspender a medida, o que levou o presidente a revogar o decreto. Os partidos de oposição também apresentaram um pedido de impeachment contra o presidente e o ministro da Defesa renunciou ao cargo. Afinal, o que previa esse decreto? Quais as razões por trás dessa decisão? E como fica o futuro do presidente? No JR 15 Minutos de hoje, nós vamos discutir essas e outras questões com o Ricardo Caichiolo, que é professor de Relações Internacionais do IBMEC Brasília. Seja muito bem-vindo, professor Ricardo. Eu que agradeço o convite, obrigado. E quem também participa dessa conversa é o André Tal, repórter do Jornal da Record, que já foi correspondente da emissora no continente asiático. André, as relações entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul são historicamente marcadas por tensões e conflitos, né? Foi isso que levou o presidente a tentar impor a lei marcial? Olá, Adriano. Olá, professor Ricardo, todos que nos acompanham. Exatamente, desde o fim da Guerra entre as Coreias, em 1953, Coreia do Sul e Coreia do Norte vivem num estado de extrema tensão. Às vezes essa tensão extrapola e quase se transforma num conflito real. Foi o que aconteceu em 2013, eu era correspondente na Ásia na época, estive na região montanhosa, na fronteira entre as duas Coreias, e a presença da nossa equipe de reportagem trazia muita apreensão, muito nervosismo para os soldados sul-coreanos, e eles nos alertavam que os soldados norte-coreanos do outro lado da fronteira poderiam nos alvejar a qualquer momento. Mas o que eu pergunto para o professor Ricardo é, essa tentativa de impor a lei marcial é, na verdade, uma tentativa de golpe de Estado ou tem alguma relação direta com esse possível conflito entre Coreia do Sul e Coreia do Norte? Sim, sem dúvida nenhuma. Ele se aproveitou de uma previsão constitucional. A Constituição da República da Coreia prevê no seu artigo 77 que quando for necessário lidar com uma necessidade militar ou para manter a segurança e a ordem públicas, é possível implementar essa lei marcial, né? E aí ele usou desse subterfúgio previsto constitucionalmente para implementar isso, para poder controlar de fato o Estado. Essa lei marcial foi um subterfúgio para ele poder ter carta branca, digamos assim, para aprovar as medidas que ele gostaria e também para fugir de eventuais perseguições, né, de acusações, melhor dizendo, de corrupção que ele já vinha sofrendo ao longo dos últimos meses. E o que é uma lei marcial, segundo a legislação da Coreia do Sul, professor? Quais direitos ela retira dos cidadãos e que tipo de autoridade ela representa para o Estado? Ela retira, basicamente, né, o direito de ir e vir das pessoas, né, limitações civis. Ela estabelece que as prisões podem ser realizadas sem qualquer tipo de mandado judicial prévio, né, e restringe atividades de imprensa. Então, basicamente, o que a lei marcial faz e estabelece são essas supressões de direitos consagrados, inclusive, na própria Constituição. Professor, a relação com a Coreia do Norte é sempre instável, muito por conta do comportamento agressivo do presidente Kim Jong-un. Mas existem ações recentes que justifiquem uma medida desse porte? Ou ela teve a intenção de resolver um problema político do presidente da Coreia do Sul? Eu entendo que foi para resolver um problema político do atual presidente. As relações com a Coreia do Norte, elas têm momentos de maior ou pior, há momentos melhores e piores nessa relação, né? De fato, o momento presente não é dos melhores, né? Existe uma postura mais agressiva da Coreia do Norte nesse momento. Há pouco tempo, a Coreia do Norte, no sentido de dar uma visibilidade ou então mostrar uma imagem de que realmente é mais agressiva, ela acabou destruindo algumas rodovias que levam à Coreia do Sul, e aí teve uma retaliação também no sentido de mostrar para a Coreia do Norte que a Coreia do Sul está atenta a esse tipo de ação. Mas é uma relação tensa, mas que vai se desenvolvendo ao longo dos anos, né? Professor, a Coreia do Sul só alcançou eleições diretas e livres em 1988. E mesmo com uma democracia que é considerada recente, a gente viu a população mostrou muita força indo para as ruas contra a lei marcial. O parlamento também agiu rápido, anulou a medida. Gostaria de saber o seguinte, a democracia sai fortalecida no país depois de tudo isso? Ou ainda é preciso atenção nos próximos passos de Yoon Suk-yeol?
Eu entendo que ela sai fortalecida. Ao mesmo tempo, a gente tem de lembrar que a democracia ela é relativamente recente na Coreia do Sul, né? Até as primeiras eleições livres na Coreia, a Coreia era um país bastante autoritário e repressivo. A gente tem de lembrar, aí, principalmente entre 79 e 1981, a gente teve a adoção de uma lei marcial, né? E mais de 200 pessoas morreram ao longo desse período. E hoje a Coreia do Sul é reconhecida como uma das principais economias da Ásia, com muita liberdade dentro do país, imprensa livre, enfim. Essa manifestação nas ruas, ela remete um pouquinho ao que aconteceu nesse período da lei marcial, em que os próprios manifestantes, sobretudo estudantes, eles acabaram influenciando esse processo de abertura e de encaminhamento para um processo democrático, né? Então, agora se tem notícia que há milhares de manifestantes demandando o impeachment do presidente, então há um acompanhamento da população muito próximo, né, e do parlamento coreano com relação aos abusos cometidos pelos presidentes, né? Historicamente, a gente está verificando isso. E eles seguiram com o processo democrático naturalmente. Então, o que a gente, obviamente, que há um momento do país ser observado, né, tomar a atenção, mas essa rápida manifestação dos parlamentares, e eu acho que o ponto mais significativo foi a participação de 190 parlamentares, né, imediatamente foram à Assembleia Nacional para votar contra essa lei marcial, e foi absolutamente, foi 190 votos contra nenhum voto a favor da lei marcial, ou seja, mesmo o partido apoiador conservador do atual presidente, não teve nenhum parlamentar que foi se manifestar favoravelmente à aplicação da lei marcial. Então, eu acho que, de fato, a democracia sai fortalecida. Agora, diante de tudo isso que a gente está vendo no país, o senhor acredita que é real esse risco dele perder o cargo nesse processo de impeachment? Tem uma grande probabilidade. Por quê? A Constituição coreana, ela prevê que para acontecer o impeachment, são necessários 2/3 dos votos da Assembleia Nacional. 2/3 dos votos da Assembleia Nacional, eles precisam de 200 votos favoráveis ao impeachment, né? O que se tem divulgado é que existem já 190 votos, né, computados a partir da junção de 6 partidos da oposição. Já há, então, 190 votos garantidos. E a notícia de que mesmo o próprio Partido Conservador, ele criticou muito, né? Membros do Partido Conservador criticaram muito a adoção dessa lei marcial por parte do presidente, foram pegos de surpresa, não concordam com isso, né? Fala-se da expulsão dele dentro do partido. Então, é possível, é bastante viável que aconteça que membros do atual Partido Conservador acabem mudando de lado com relação a essa posição, e contra, né, a lei marcial, e acabem votando favoravelmente ao impeachment do presidente. A Coreia do Sul é a 4ª maior economia da Ásia, a 11ª do mundo, e hoje a gente sabe tudo que acontece em um país, né, reflete de forma quase imediata em todo o mundo, principalmente um país com a importância da Coreia do Sul. Professor, essa instabilidade política pode refletir na economia coreana e, por consequência, ter algum tipo de impacto em outros países? Se esse processo tivesse tomado mais tempo, né, da lei marcial tivesse demorado mais dias, mais horas, mais dias para ter sido revogado, sim, aí a gente teria um impacto muito maior. Houve um impacto momentâneo no primeiro momento, então a desvalorização da moeda coreana, queda do percentual das ações das principais empresas coreanas, no caso, por exemplo, da Samsung, mas rapidamente com a ação adotada pela Assembleia de vetar essa lei marcial e restaurar uma certa normalidade, ainda que, né, o presidente vai passar eventualmente por um processo de impeachment, isso eu não acredito que haja uma grande repercussão econômica, né? Ainda, obviamente, é um país importante, né, em termos de comércio internacional, presença de grandes empresas, mas eu entendo que a normalidade já foi restabelecida a partir do momento em que houve uma solução bastante rápida para esse problema ocorrido na Coreia. Professor Ricardo, a tentativa de golpe tem como justificativa a influência do governo da Coreia do Norte sobre a oposição na Coreia do Sul. Toda essa situação pode agravar ainda mais a instabilidade na península? Eu creio que não. A própria Coreia do Norte, até o momento, ela não se manifestou com relação ao ocorrido na Coreia do Sul. Então, eu entendo que a instabilidade já existe por si só. É uma relação instável desde o final da Segunda Guerra Mundial, enfim. Então, são dois países que vivem um momento, a gente não pode nem dizer mais momento, né? Existe, então, tradicionalmente, há uma instabilidade entre os dois países. Eu não acredito que vai haver qualquer tipo de aumento da tensão entre eles por conta do ocorrido.
Professor, para a gente explicar para quem está acompanhando o JR 15 Minutos, né, falar um pouco mais sobre os dois países, né, as duas Coreias, diante do cenário internacional. Quais são os papéis dos países? São países com culturas, economias, sistemas políticos diferentes? O que a gente pode falar sobre esses dois países no cenário internacional, a importância deles? Sobre a Coreia do Norte, né, ela é um país muito fechado, né, continua sendo muito fechado. A gente tem de lembrar que as Coreias do Norte e Sul elas foram divididas em 1945, né, após a Segunda Guerra Mundial. Elas têm, desde então, como eu mencionei, um relacionamento marcado por tensões e conflitos, né? Naquele momento, pós Segunda Guerra Mundial, elas foram divididas em duas zonas de influência. A parte do norte passou a ser influenciada pela então União Soviética e a parte sul acabou sendo influenciada pelos Estados Unidos, né? Então, a Coreia do Norte passou a ter um governo comunista e a Coreia do Sul um governo capitalista. A gente teve um problema específico em 1950, né, por meio da Guerra da Coreia, quando as tropas do Norte invadiram o Sul, né, e deram início à Guerra da Coreia. E de 2023 para cá, de fato, as relações entre os países elas aumentaram, né? A tensão entre os países aumentaram, né? O Norte retomou um programa de mísseis que ele tinha. Os Estados Unidos, né, que são tradicionais aliados da Coreia do Sul, acabaram enviando um submarino com bombas atômicas para a região, mas como mencionei, são momentos de maior ou menor instabilidade, mas a instabilidade é recorrente na região. Os papéis da Coreia do Sul é um país que participa de organismos multilaterais, está nas mesas de negociação, participa de blocos de integração regional, enquanto a Coreia do Norte é um país absolutamente fechado, com que a gente entende com um super atraso em termos de desenvolvimento da sua população e com uma falta de acesso a itens básicos, né, de primeira necessidade, por conta de um regime arcaico que tem sido conduzido dentro da Coreia do Norte com mão de ferro. Professor, no xadrez geopolítico, todo o conflito, toda a tensão, tem outros atores que participam. A gente lembra que na guerra da Ucrânia, por exemplo, tem os Estados Unidos do lado ucraniano e a China do lado russo. Hoje, quais são os principais interessados nas duas Coreias e, principalmente, por que isso? A gente tem dois lados bastante importantes que hoje que já tradicionalmente ocupam o cenário internacional, que tem a sua relevância, que são os Estados Unidos e a China. Obviamente, a gente não pode negligenciar e esquecer da Rússia, né, que está num momento aí, geopolítico bastante conturbado, né, com a guerra na Ucrânia. E aí você tem esses atores que giram em torno desse conflito, esses momentos de tensão envolvendo as duas Coreias. Isso já vem desde, como mencionei, final da Segunda Guerra Mundial, no momento da sua divisão, depois com a Guerra da Coreia. Então há um momento de tensão entre as Coreias que também se reflete na ordem internacional, na medida em que você tem uma Coreia do Norte que é apoiada pelo regime chinês, comunista, na China comunista, tem o apoio também da Rússia, e na Coreia do Sul você tem um apoio flagrante dos Estados Unidos, que é a outra superpotência envolvida nessas relações. Bom, os Estados Unidos agora em janeiro, né, terão um novo presidente, né, Donald Trump vai reassumir a presidência. Eu gostaria de saber do senhor o que a gente pode esperar dele diante desse conflito, nessa zona de tensão. Ele já manifestou alguma ideia do que pretende fazer? Se ele vai agir de forma mais incisiva, ou se ele vai ficar só acompanhando? Como deve ser o comportamento do Donald Trump diante de tudo isso que está acontecendo na Coreia do Sul? O Trump ele conseguiu ter algum tipo de relação com Kim Jong-un da Coreia do Norte, e há uma expectativa de que ele volte a ter essas relações, retomar os diálogos, então, com a Coreia do Norte no seu segundo mandato, né? Inclusive, ele falou na sua campanha eleitoral, ele entende que os Estados Unidos mantêm atualmente uma relação ruim, com um péssimo negócio para o seu país, de acordo com ele, com a Coreia do Sul, por conta de ter uma presença americana dentro do território coreano e não receber o valor referente à permanência dessas tropas, né, dentro da Coreia. Então, há um intuito do Trump de retomar as conversas com o presidente sul-coreano, e ele ressalta a importância de você ter uma relação com outro presidente que detém armas nucleares, e ele elenca essa questão como um ponto para justificar uma aproximação com o presidente Kim Jong-un, e por outro lado ele critica os sul-coreanos por conta dessa presença de tropas americanas, né? E aí a gente tem de aguardar para ver de fato qual vai ser a postura dele pós
posteriormente à sua posse em janeiro. Chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Muito obrigada, Ricardo Caichiolo, professor de Relações Internacionais do IBMEC Brasília. É um prazer ter o senhor aqui com a gente. Eu que agradeço. Agradeço muito também a presença do meu colega André Tal, repórter do Jornal da Record. Obrigada, André. Obrigado, professor. Obrigado, Adriana. Sempre um prazer participar do podcast. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming.